Se Deus diz, eu vou fazer uma coisa, Ele vai fazer. Se Deus diz, quero que você faça assim e assim, você tem a promessa da presença dEle, do poder e da provisão dEle para que você realize a obra. Paramos logo porque realmente não acreditamos nele. Mensagem de hoje, um colapso da coragem. Muitas vezes as pessoas trabalham duro em busca de algo que têm em mente, mas quando estão prestes a alcançá-lo ou a agarrar aquilo que tanto sonharam, o objetivo da sua busca se esvai. Eles trabalham muitos, superam obstáculos, sabendo que têm de vencer desafios na realização de seu objetivo. Eles chegam à borda do alvo e então o perdem. Por que as pessoas perdem o sonho, o desejo, a esperança, quando tudo está quase ao seu alcance? Bem, a escritura de hoje é uma ilustração do que de fato ocorre. Muitas vezes as pessoas realmente não conseguem tomar posse daquilo que Deus lhes deu. E você pode estar nessa posição. Há algo pelo qual você trabalhou, desejou, orou, esperou, partilhou com os outros o motivo do seu trabalho. E então, quando se trata de dizer sim, quando se trata de alcançá-lo, de finalmente capitalizar o fruto do seu trabalho duro, você perdeu. Por quê? Quero que você pense nisso. Pense talvez nas coisas que o levaram a perder alguma coisa em sua vida, coisa que você realmente queria, desejou, pela qual orou, esperou, mas que, de alguma forma, perdeu. O título desta mensagem é Um Colapso da Coragem. Esta é a nossa terceira mensagem sobre a coragem. Você entendeu e então, de repente, algo acontece. Assim, quero definir coragem a fim de sabermos exatamente do que estamos falando. Coragem é aquela qualidade do espírito ou da mente que nos permite enfrentar o perigo, enfrentar a oposição ou os desafios da vida com destemor, calma e firmeza. Você deveria escrever isso. Isso é coragem. Assim, nossa escritura são os capítulos 13 e 14 do livro de Números. Quero dar-lhe uma pequena ideia do que está acontecendo. Deus levou o povo de Israel da escravidão egípcia através do Mar Vermelho para o deserto, descendo ao Sinai para receber os 10 mandamentos. No restante do tempo no deserto, o povo estava recebendo as leis de Deus pelas quais deveriam viver a sua vida e governar a sua nação, a nação de Israel. Então eles vieram esse ponto particular que Deus lhes tinha prometido. A Escritura diz no 13º capítulo de Números, versículos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E assim, agora que eles estão no limite, à beira da bênção que tanto desejavam, é como estar bem na porta do céu e Deus se preparando para abrir a porta. É aí que eles estão. E Deus diz a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então 12 homens entraram no que era chamada a terra prometida em Canaã, e espiaram tudo, olharam para ela. E assim Moisés deu-lhes instruções muito claras, e uma delas era, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Ele lhes disse para onde ir. Veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Moisés apenas fez perguntas detalhadas acerca do que ele queria que os espias descobrissem. Então, quando eles voltassem, ficariam sabendo exatamente como tomariam a terra, que era, para o povo de Israel, um dom de Deus. Foi o que Deus disse no versículo 2,
terra que dou aos israelitas. Agora, de repente, aqui estavam eles. Eles poderiam olhar para Canaã. E se você notar no versículo 23 do capítulo 13, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Assim, quando eu olho para aquela passagem da Escritura, penso na oportunidade que eles tinham diante deles. E Deus deixou tudo bem claro e depois enviou os espiões, um de cada tribo. E então todos teriam a foto daquilo que seria deles. E quando eles voltaram para dar um relatório, a Escritura diz: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que ela vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Eram homens gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E então eles disseram: bem, aqui está o quadro total. Você vê as uvas, mas há algumas pessoas lá fora que vão ser difíceis de enfrentar. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecemos gafanhotos, e nós a eles. Então, os espias voltaram com esse relatório. 2 deles disseram: sim, porque Deus havia dito: eu lhes dei a terra, eu a dei a vocês. Assim, Josué e Caleb disseram: sim, nós podemos conquistá-la. Os outros 10 disseram: não podemos. Parecemos gafanhotos. E assim eles falaram de cidades fortificadas e de gigantes, etc. Então, aqui eles estão olhando para a terra prometida, pensando no que passaram no deserto, pensando na escravidão egípcia, perdendo suas famílias e todas as coisas que eles passaram. Pensaram como cruzaram o Mar Vermelho bem na frente deles, e então desceram ao Sinai e receberam os 10 mandamentos. E Deus fez exatamente o que prometeu fazer. Ele os libertou. E agora, aqui está a terra da promessa. Era deles para ser tomada. E Deus diz: eu lhes dei a terra. Às vezes não acreditamos no que Deus diz. E às vezes as pessoas cometem grandes erros em sua vida porque oram, pedem e acreditam que isso é o que Deus quer que eles façam. E então, quando Deus oferece a oportunidade, eles dizem: não pensamos assim. É como se dissesse: isso é bom demais para nós. Deus nunca faria isso por mim. Ele nunca daria isso por mim. E bem à porta do sucesso e da bênção, eles recusam a incrível bondade de Deus para eles. Eles recusam a bondade de Deus mesmo à porta de recebê-la. Você já esteve lá? É onde você está? Deus lhe prometeu alguma coisa e você disse: bem, obrigado, Pai, em nome de Jesus. E então você não pode compreendê-lo. Você simplesmente não pode. É como alcançar a maçaneta e você simplesmente não pode. Você simplesmente não pode abrir a porta. Do outro lado da porta está tudo o que o seu coração deseja. Você simplesmente não pode abrir a porta.
Sua coragem apenas colapsa bem no ponto de seu desejo. Foi o que lhes aconteceu. Assim, quando você olha para esta passagem da Escritura e vê o que eles viram, por exemplo, as objeções deles parecem muito evidentes. Então, quero que pensemos nessas objeções. É claro que você não vai se lembrar exatamente dessa passagem da Bíblia, mas quero que você se lembre da ideia. A ideia de que Deus lhe prometeu alguma coisa ali está. E por alguma razão você não pode pegá-la. Poderíamos aqui simplesmente passar por uma lista de coisas que as pessoas enfrentam na vida. E então, quando a oportunidade chega, elas desistem. Então, vamos ver as objeções que esses 10 espias tinham quando Deus já havia dito a eles, e eles sabiam o que Deus tinha dito. Eu lhes dei a terra. E aqui estão eles do outro lado do caminho. Eles podem ver a terra prometida e se opõem. Nós não somos capazes. As pessoas são muito fortes. Seriam essas pessoas mais fortes do que Deus? Terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Eles são muitos. São mais do que Deus? Não. Todos os homens são de grande tamanho. Alguém maior do que Deus? Não. E assim eles disseram, enquanto olhávamos para eles, parecíamos gafanhotos. Quando você está fazendo o que Deus quer que você faça, você é um gigante. Você não é um gafanhoto. Esse é o problema que as pessoas muitas vezes têm. Nós olhamos para nós mesmos de uma forma diferente da que Deus olha. Então, o que aconteceu é que as pessoas começaram a resmungar. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. De fato, o povo, influenciado pelos espias incrédulos, estava a ponto de apedrejar até a morte os seus líderes, inclusive Calebe e Josué. E assim, eles acusaram o Senhor de trazê-los a uma terra para morrerem à espada. Eles disseram a Moisés, você está nos levando até lá para que todos nós sejamos mortos. Eles saquearão nossas famílias. Eles vão tirar o pouco que temos. E assim por diante, o povo passou aquele dia e noite falando do que eles não podiam fazer. Ouça, porque eles não podiam fazer o que Deus disse que faria por eles. Pense nisso em sua vida. Não é a história que eu quero que você lembre. Quero que você se lembre disso. Quando você chega a um teste em sua vida, lembre-se que se Deus lhe diz para fazer alguma coisa, Ele já fez isso. Só porque você não pode vê-lo, não significa que não está feito. Isso é coragem. Vou dar um passo adiante e pegar o que Deus me deu, porque Ele me disse que é meu. Não é surpreendente quão depressa podemos esquecer as promessas de Deus? Você se lembra da última vez que enfrentou algum desafio em sua vida e você clamou e orou a Deus, e orou, e orou, e orou, e Deus fez exatamente o que você lhe pediu para fazer? Da próxima vez que algo vier como um teste em sua vida, você saberá como agir e você apenas olha ao redor e há uma festa da piedade e você se sente pesaroso e desejoso de ajudar, mas o que você realmente faz é ter um colapso, de coragem. Agora, de onde tudo isso veio? Daqui mesmo, de seu pensamento, nosso pensamento. Todas as nossas ações são resultado do nosso pensamento. Acredito que ele pode, ou acredito que ele não pode, não tem nada a ver com seu pé, sua mão ou alguma outra parte de seu corpo. Tem a ver com o que você pensa. Você acredita que Deus é quem Ele diz que é? Você crê que Deus fará o que Ele diz que fará? É mais do que provável que você pode ser uma daquelas pessoas que enfrentam um desafio na vida e está tentando raciocinar o que fazer. Posso lhe dizer exatamente o que fazer. Você diz, você não pode me dizer o que fazer. Você não sabe nada sobre mim. Sim, posso lhe dizer exatamente o que fazer.
Você deve fazer exatamente o que Deus claramente lhe disse para fazer. Isso é o que você deve fazer. E você não pode nunca deixar de ser obediente ao Deus Todo-Poderoso. E aqui estavam eles, se queixando, gemendo e gemendo, querendo apedrejar Moisés e Josué e Calebe. Então, a questão é por que eles chegaram a esse ponto. Pelas mesmas razões que às vezes fazemos. E o primeiro é este. Isto é, eles esqueceram a promessa de Deus. Deus diz, vou dar a vocês essa terra. E assim você pensa em todas as promessas que Deus lhe deu. E quando você chegar a uma situação que é difícil, aqui está o erro. Você comete o mesmo erro que essas pessoas cometeram. Que erro foi esse? Eles ouviram relatórios negativos. 2 gigantes espirituais haviam dito sim, e 10 companheiros disseram não. E nem sabemos nada sobre eles. Nós só sabemos que eles eram todos israelitas. E assim, esse era o problema deles. Eles simplesmente deixaram Deus fora de toda a questão. E então permitiram que esses relatórios negativos ofuscassem as promessas de Deus. Aqui está o que acontece. Deus diz, eu lhes darei a terra. Olhe para essas cidades fortificadas. Eu lhes dei a terra. Olhe para aqueles gigantes. Eu lhes dei a terra, mas eles vão saquear nossas famílias. Deus continua dizendo, eu lhes dei a terra, e eles continuam olhando os obstáculos. E assim eles tomaram as decisões erradas, com base na escuta de atitudes negativas. E eles ouviram pessoas que não acreditavam que Deus poderia fazer o que ele disse que faria. E assim, eles esqueceram tudo o que Deus tinha feito por eles. Libertando-os do Egito, atravessando o Mar Vermelho, dando os 10 mandamentos, proporcionando maná no deserto, quando não havia nada para comer, e Deus enviou suas aves. Em outras palavras, essas pessoas não tinham um único motivo legítimo para duvidar de Deus. Não, nenhum. E além disso, eles podiam ver a terra prometida. Eles podiam vê-la. Mas eles não aceitaram, porque esqueceram as promessas anteriores de Deus e o trabalho anterior de Deus na vida deles. Eles acabaram dizendo, vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Você pode imaginar alguém sendo tão tolo? Moisés, o servo escolhido de Deus, os tinha conduzido, fielmente os tinha guiado e dado os mandamentos. Ele subiu a montanha, o Sinai, e deu-lhes os 10 mandamentos e disse, assim Deus quer que vivamos. Eles disseram, vamos encontrar outro líder e vamos voltar. Tudo isso parece muito tolo para nós, mas se não tivermos cuidado, poderemos cometer o mesmo erro de ouvir alguém em vez de Deus. E provavelmente, a maioria das pessoas já cometeu esse tipo de erro em sua vida. Ou algumas pessoas têm feito o papel dos espias incrédulos, tornando isso uma realidade na vida de outra pessoa. Você encorajou outra pessoa a fazer algo que não era de Deus? Você os encorajou a não aceitarem um determinado trabalho porque, na verdade, é você que realmente queria o tal trabalho? Ou qualquer coisa que seja parecida? Cada um de nós é um indivíduo. Todo crente é habitado pelo Deus vivo na pessoa do Espírito Santo. Tudo que Deus nos chama para fazer, nos manda fazer ou nos oferece. Ele não faz coisas, não faz falsas promessas. Ele não faz ofertas falsas e vazias. Ele sempre cumpre todas as promessas que faz. Mas se você deixar Deus fora das circunstâncias, você deixa Deus fora da equação em sua vida, você deixa Deus fora da decisão, você vai tomar decisões tolas. E quando eu olho, vejo o que aconteceu. Por exemplo, eles foram de volta ao deserto, deixando atrás de seus ombros a terra prometida. Depois de tudo o que sonharam e sofreram nesse deserto. E, no processo, o julgamento de Deus. Todos os homens de 20 anos e para cima morreram no deserto. Nem sempre é fácil ser obediente
Mas você sabe, se alguém lhe perguntar qual tem sido a mensagem de Stanley na vida, o que você diria? Eu poderia muito bem me aposentar. Você entendeu? Eu não planejo me aposentar de qualquer maneira, mas então, a idade não faz muita diferença. Você deve ficar mais sábio quanto mais tempo viver, se você ficar no livro. Então, eu acho que esta passagem da Escritura é um bom exemplo. Mas alguém pergunta, bem, então me diga, qual é a única chave que o mantém sendo obediente a Deus? Minha resposta: meditar na palavra de Deus, lendo a Escritura todos os dias, conversando com Deus, trazendo as questões que lhe dizem respeito, por exemplo, trazendo essas questões para Deus, seja o que for. Porque, escute, quando você está com medo, este é o lugar onde ir e ouvi-lo dizer: eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Eu estarei com você. Em outras palavras, quando você lê a palavra de Deus e está pedindo que ele fale ao seu coração, ouça com atenção. Quando você enfrenta uma dessas coisas que você não tem certeza e você está com medo, você se volta para um versículo da Escritura. Assim, e ele diz que devemos ser fortes e corajosos. Ele estará conosco, não importa o quê. E aqui está o que acontece. Muda sua atitude, muda sua mente. Em vez de eu ter medo, aqui está o que ele disse. Alguém diz, eu posso ouvir isso agora, mas já ouvi isso tantas vezes. Sim, mas isso aconteceu milhares de anos atrás e foi o que Deus disse a Josué. Por que você acha que Deus preservou isso por milhares de anos? Porque Ele quer que todos nós o ouçamos também. Deus quer o melhor para nós. Mencionei tudo isso para simplesmente dizer, não chegue à beira de seu futuro, de tudo que Deus tem preparado para você. Não se deixe chegar tão perto para depois voltar atrás, pelo fato de ouvir vozes erradas, de estar com medo, de questionar, duvidar de Deus, ou pensar que você não merece. Apenas tome as bênçãos que Deus tem para você e saia. Seja corajoso, seja ousado. Sabe por quê? Porque você, será vitorioso. Agora, por exemplo, se você não é um cristão, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, nenhum de vocês nunca pensou em nada disso. Nada disso vai funcionar. Você diz, bem, eu tenho alguma razão para ter medo? Sim, você tem. Um dia você vai morrer. Você vai se encontrar com o Deus que você deixou fora de sua vida. Você vai ser julgado de acordo com a vida que você viveu sem Deus. Isso é realmente o que você quer? Eu não penso assim. Pode ser que você acredite que nada disso é verdade, mas deixe-me apenas dizer-lhe isso. Todas as provas, não algumas, todas as evidências estão do lado da verdade, porque é a palavra de Deus. Se você pedir ao Senhor que o perdoe de seu pecado, não porque você é bom ou vai ficar bom, mas porque quando Jesus morreu na cruz, ele derramou seu sangue pelo seu pecado, pelo meu pecado e pelos pecados do resto do mundo. Se você está disposto a pedir a ele verdadeiramente que o perdoe de seus pecados através de sua morte no Calvário e que está entregando sua vida a ele, ele o perdoará, o aceitará como um de seus filhos e você certamente não rejeitará a vida eterna. Espero que não. E Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Nós abençoamos teu santo nome. Obrigado pelo dia em que nos salvaste. Obrigado por viver tua vida em nós e através de nós. Obrigado por seres verdadeiros sempre. Obrigado por teres vindo em todas as situações. Obrigado por atenderes cada necessidade nossa. Nós te agradecemos
por seres o Deus maravilhoso que Tu és. Deixa nossa coragem sempre altaneira em nossa vida, a fim de sermos corajosos e ousados, confiantes em Ti, para cada necessidade única que tivermos e para a direção que desejamos. Nós Te amamos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.